Bíblico, Isaías 40, verso 12. O texto vai aparecer aqui, se você quiser ler na sua Bíblia, você pode ler, mas o texto está aqui no telão também. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito de Deus? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais do que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, os seus olhos valem menos do que nada, são apenas um vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Aí a gente vai pular um dos versículos e continua dizendo assim: acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavra que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que vocês são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra, e para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como se fosse uma cortina e faz com eles a sua tenda, julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes e logo murcham quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra. A chama cada uma pelo seu nome, e por causa do seu grande poder e da sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Assim diz o Senhor dos exércitos. Pode tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você se soltasse aí na sua cadeira. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não me deixa pregar aqui sozinho, pelo amor de Deus. Eu me sinto às vezes sozinho aqui. Nós estamos falando sobre serviço, e eu pensei bastante acerca de serviço em si. Porque um tempo atrás a gente ministrou uma série aqui, falamos sobre serviços, falamos sobre voluntariado, falamos sobre esse tipo de assunto. E uma coisa que o Espírito Santo me trouxe à memória quando eu estava pensando sobre essa questão do servir e do serviço, foi esse texto do profeta Isaías. E isso pode até parecer um pouco de loucura, pode parecer, como assim? O que isso aqui tem a ver com serviço? Só que o contexto do texto que eu quero te dizer é o seguinte: o profeta Isaías estava falando para o povo de Jerusalém, e ele falava contra o povo, e falava que a Babilônia ia vir, ia pegar tudo, ia destruir tudo, ia derrubar o templo, ia destruir a casa deles, ia destruir todas as plantações, ia fazer tudo o que ia fazer, que a gente sabe que fez, e que eles iam ser exilados, iam ser escravos. E aí o povo se desespera.
Só que aquele povo estava com uma percepção de Deus, que Deus era um dos deuses. O povo de Deus, o povo de Jerusalém, tinha naquele momento uma percepção que Deus era mais um dos deuses. Então, acontece, obrigado, viu? Então, acontece que o texto é muito claro em dizer assim, olha, primeiro, inclusive esse versículo, essa perícope, ela chama o consolo de Deus. Porque o povo ficou tão irado com o fato de que eles seriam entregues nas mãos dos mundanos, nas mãos dos imundos, nas mãos dos escarnecedores, nas mãos dos malditos. Eles ficaram tão irados com isso que Deus dedicou ali um capítulo em dizer, eu vou consolar meu povo. Só que sabe como eu vou consolar o meu povo? Eu vou consolar meu povo dizendo quem eu sou de verdade, quem eles não sabem que eu sou. Às vezes eles ficam imaginando que eu sou mais um dos deuses, mas na realidade eu sou o único Deus, eu que tenho todos os poderes. E o que a gente via naquela época, era os deuses de acordo com a manifestação da natureza. Então era o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das estrelas, o Deus das constelações, os deuses dos planetas, era sempre um Deus para cada coisa. E aí o próprio Deus se manifesta através da vida de Isaías e fala assim, ei, quando eu chamo as estrelas, nenhuma delas ousa se ausentar por causa do meu grande poder. Ei, sou eu quem seguro os oceanos da terra nas minhas mãos. O que ele estava falando? De uma forma sem precisar citar os outros deuses, ele falava assim, você pensa que existe um Deus para a água, mas quem domina a água sou eu e é só mais uma das minhas coisas. Você pensa que existe um Deus nas estrelas, mas quem chama cada uma pelo nome e elas não ousam se ausentar sou eu, porque eu sou o Todo-Poderoso. Você pensa que existe um Deus atrás do sol, mas eu sou o sol da justiça. Vocês pensam que existem outros a quem você deve serviço, a quem você deve holocausto, a quem você deve sacrifício, mas eu sou o seu Deus. Só que ele fala tudo isso contando que aquele povo ia ser exilado, contando que aquele povo ia sofrer e que ia sofrer por muito tempo. O que Deus estava contando era assim, o problema não é a Babilônia. O problema não é o inimigo propriamente dito. O problema é que o coração de vocês não sabe enxergar o tamanho do seu Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, o Herbert me perguntou sobre a mensagem aqui no comecinho da semana, porque ele queria preparar a playlist do culto de hoje. E eu falei para ele, eu tentei explicar um pouco para ele o que estava na minha cabeça, mas eu não consegui direito. Porque o que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração é o seguinte, as pessoas não entendem o valor do serviço delas, porque elas não entendem o tamanho do Deus a quem elas servem. E eu fiquei pensando que, por muitas vezes, nós estamos cansados, sobrecarregados, fazendo coisas demais no reino. E a gente sempre tem aquela questão de pensar assim, não, eu estou fazendo muita coisa, eu tenho que largar um pouco, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Você, obviamente, tem que administrar o seu tempo. Mas eu preciso falar para você, que se você entende o tamanho do seu Deus e quem o seu Deus é, todo o serviço que você pode fazer é pouco. Toda a madeira dos bosques do Líbano, todos os animais em holocausto, não seria um holocausto digno do nosso Deus e do que Ele pode fazer. E aí, baseado nessa realidade, eu precisava dizer para vocês que, quando o profeta se levanta, e quando o profeta começa a falar sobre o juízo, ele conta e depois ele consola dizendo quem Deus é. E o que ele estava querendo dizer? E imagina você, ouvindo aquelas palavras, ouvindo que Deus levantou o profeta para dizer que a Babilônia ia se levantar contra vocês, ia destruir tudo que vocês têm, ia roubar de vocês as suas esposas, seus filhos, você ia ser feito um escravo, talvez fosse morto, e você ia viver muito tempo num sofrimento absoluto. E aí ele conta isso, e você está lá,
prestes a viver o exílio, desesperado. Aí ele fala tudo isso, fala, Jerusalém vai cair, todas as coisas que nós temos serão perdidas, tudo que nós temos não vai passar de pó sobre pó. Mas ele diz assim, mas o Senhor continua entronizado acima do círculo da terra. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, o sofrimento vai vir, os dias maus virão, e virão por causa da nossa dureza de coração. Mas sabe de uma coisa? Nada foge do plano do nosso Deus Altíssimo. Ele continua entronizado acima do círculo da terra, Ele continua dominando todas as coisas, Ele continua tendo a última palavra, Ele continua tendo a única palavra. Mas a minha pergunta para você nessa noite é, e aí, você conhece a Deus? E eu estou perguntando isso não de forma simplista, conhecer a Deus como quem pergunta se você sabe onde fica tal endereço. Eu estou perguntando da forma mais profunda que eu posso perguntar, você conhece de fato a Deus? Você sabe reconhecer a voz de Deus? Você sabe o que Deus pode fazer? Você sabe a grandeza, a imensidão da grandeza do poder de Deus? Se um ateu hoje encontrasse com você e perguntasse para você assim, tá bom, se você conseguir me convencer de que Deus é Deus de verdade, eu sigo o seu Deus, mas me fala primeiro, quem que é esse Deus? De onde ele vem? Onde ele estava? O que ele pode, o que ele não pode fazer? Quais são as regras dele que são inquebráveis até para ele? Como é que funciona isso? Você conseguiria responder? Você conseguiria tocar essa conversa com uma pessoa que precisa conhecer Deus e talvez o instrumento dela conhecer Deus seja a sua vida? Você conseguiria? Porque da mesma forma com o povo de Jerusalém, o nosso problema não é a falta de tempo. O nosso problema não é nossa agenda cheia. O nosso problema não é o excesso de afazeres. O nosso problema não são as nossas doenças, não são os nossos filhos que dão trabalho, não são essas coisas. O nosso problema é que a gente ainda não entendeu a grandeza do Deus que a gente serve e o que Ele pode fazer. O problema sempre foi e sempre vai ser a nossa visão acerca de Deus. A gente passa aqui domingo após domingo cantando sobre Ele, falando sobre Ele, pregando, às vezes fazendo um post na internet, às vezes falando até de Jesus, de Deus, para uma pessoa do trabalho, mas às vezes a gente continua fazendo como aquele povo, servindo a Deus como se Ele fosse um dos deuses, servindo a Deus como se Ele fosse um dos que pode, servindo a Deus como se Ele fosse alguém que pode algo, mas não pode outra coisa. E às vezes a gente vai limitando Deus na nossa mente. Cada vez que Deus vai ficando pequeno na nossa mente, acontece um fenômeno. O nosso serviço vira um serviço opcional. Porque a gente entende que não existe acima de nós alguém que pode todas as coisas. Não existe acima de nós alguém que é digno de todas as coisas. E às vezes a gente começa a escolher melhor o que nós vamos ou não vamos fazer por causa disso. Às vezes a gente começa a fazer a obra de Deus por conveniência. Às vezes a gente começa a fazer a obra de Deus quando... Obrigado, Pedrão. Quando a gente tem um tempo. Mas a partir do momento que a gente enxerga o nosso Deus como Ele é, a entrega é inevitável. Eu queria que você repetisse assim comigo. Quando eu enxergo a Deus como Ele é, a entrega é inevitável. Guarda isso no seu coração. Se você não está 100% entregue a essa vontade, você não sabe quem é Deus. Se você não está
100% entregue à obra de Deus, você não sabe quem é Deus ainda. Mas essa noite as coisas não vão ficar mais assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós sairemos daqui com a identidade de Deus firmada em nós, que nós sairemos daqui mais perto dEle, que nós sairemos daqui contemplando pelo menos parte da grandeza daquele que nos fez do pó da terra. A realidade é que a gente vive uma guerra, e essa guerra é do mundo contra o santo. Essa guerra é do Espírito de Deus contra o Espírito das trevas. E a Bíblia vai falar sobre isso algumas vezes, inclusive o exemplo mais claro é os principados e potestades, que às vezes a gente pensa que é alguma coisa mística, mas na realidade principado significa os principais, potestades significam os poderosos. Então a guerra que nós vivemos hoje é uma guerra que tenta diminuir Deus como faziam antigamente. Não, beleza, você tem o seu Deus, eu tenho o meu. Não, filhão, você não entendeu. Eu tenho o Deus. Não, ok, mas eu preciso que você me respeite, porque você tem o seu Deus, eu tenho o meu. Não, filho, você não está entendendo ainda, você não tem um Deus. Mas existe um Deus que pode te libertar. Se você tem deuses na sua vida, a quem você adora, a quem você rende sacrifícios ou qualquer coisa assim, presta atenção no que eu estou te falando. Existe apenas um Deus, e esse Deus é o único que merece ser adorado. Esse Deus é o Deus que te escolheu. Esse Deus é aquele que pode todas as coisas. E essa guerra é desde sempre. Essa guerra é desde a Bíblia, é desde da comunidade científica antiga, e ela perdura até hoje. E como nós temos visto isso nos dias de hoje? Se a gente for parar para pensar historicamente, Freud, o pai da psicanálise, ele fala que na realidade nós temos que tirar Deus dos nossos pensamentos. Darwin, da ciência, tenta tirar Deus, expulsar Deus da ciência. Nietzsche diz que Deus morreu e que quando Deus morre nasce um super-homem. Karl Marx, esse desgraçado, adorado aí pela esquerda, ele fala que Deus é uma invenção humana e que a religião é o ópio da sociedade. Ele fala que Deus é maior, ele fala que o homem é maior do que Deus, porque é impossível a criatura ser maior que o Criador. Olha que lixo que esse cara fala. Dostoiévski diz que já que Deus não existe, tudo é possível, porque Deus é o fator limitante na nossa mente. Richard Dawkins diz que Deus é apenas um delírio. E essas pessoas são pessoas que formaram a opinião de gerações e gerações dentro da comunidade científica, dentro das faculdades, dentro das escolas. São essas pessoas que diziam o que devia ou o que não devia acreditar. E aí imagina, a gente passa aqui todos os dias falando sobre Deus, falando sobre Jesus, e o camarada sai daqui, vai para a faculdade e ouve um professor ensinar sobre isso. E quem fica com descrédito? Eu vou falar para vocês quem fica com descrédito. Quem fica com descrédito é o professor, que pode ensinar o que for, mas nunca teve uma experiência de verdade com Deus. E às vezes o jovenzinho, o adolescente, ele vai para a faculdade e começa a desconsiderar aquilo que o pai dele e a mãe dele ensinou. Pai dele, mãe dele, de oração, de joelho no chão. E ele começa a achar que um professor sabe mais. Ei, para de pensar nessas coisas. Sabe quem sabe mais? Quem sabe mais sobre você é aquele que ora por você, aquele que dobra os joelhos para orar por você, aquele que consagra a sua vida no altar. Esse sabe o que é bom ou o que é ruim para você. Guarda isso no seu coração, porque enquanto o mundo está falando Deus não existe, Deus não existe, Deus não está na ciência, Deus não está ali, Deus não está acolá, a Bíblia afirma que o povo que conhece a Deus é um povo forte, e nas palavras do próprio Jesus, conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Eu preciso falar para vocês, não existe vida eterna sem conhecimento profundo de quem Deus é e o que Ele pode. Se você deseja, almeja a vida eterna, para de viver a sua vida como se Deus não existisse. Olha para a sua Bíblia, se fecha no seu quarto, ora aquele Deus que pode responder todas as perguntas.
Ele é o Deus que sonda o seu coração, Ele é o Deus que conhece os seus caminhos, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Fecha um pouco o celular, desliga um pouco a TV e olha para Ele, porque Ele está disponível e disposto a ser encontrado. Ei, vocês irão me encontrar quando me buscarem de todo o coração de vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. E por que vocês não procuram? A realidade é que às vezes a gente quer administrar as coisas que a gente apenas ouve sobre Deus. E o que a gente ouve sobre Deus às vezes é mundano, às vezes é carnal. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que o Deus que a gente precisa conhecer não é um Deus que cabe em caixa nenhuma, não é um Deus que cabe na filosofia, não é um Deus que cabe na medicina, não é um Deus que cabe na ciência, não é um Deus inclusive que cabe na própria teologia. O Deus que nós precisamos conhecer é muito maior do que nós podemos compreender, porque o texto diz: Ele se senta acima do círculo da terra e estende os céus como se fosse uma cortina e faz dele a sua tenda. Essa é a forma que o profeta usou, que o profeta encontrou para dizer assim: acorda, povo de Deus, o seu Deus é digno de ser servido, o seu Deus é digno de ser louvado, o seu Deus é digno de ser adorado. Acorda, independente das circunstâncias, acorda, sirva com suor, com lágrimas, com sangue, com dor, porque Ele é digno de todas as coisas. Ele não foi criado, Ele é o Criador, Ele não nasceu, Ele é eterno, Ele não se limita a templo, porque Ele está em todos os lugares. Ele não é pego de surpresa, porque tudo Ele sabe. Não existe limitação para esse Deus. E aí, eu queria falar um pouco aqui sobre os atributos desse Deus, justamente para mexer com a nossa alma em relação a Ele. A primeira coisa, Ele é onipotente. Você pode falar comigo, Ele é onipotente. O texto diz assim: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Isso aqui é a palavra saindo da boca do próprio Deus. E essa é a parte mais linda que eu acho do texto, porque até então a gente ouvia o profeta falando sobre Deus, mas aqui é o próprio Deus tomando o controle de todas as coisas e falando: a quem vocês me compararão? Quem que é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome, e por causa do seu grande poder e da sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Para mim, a parte mais impressionante desse texto, o próprio Deus olhando nos nossos olhos e falando assim: quem é que você vai comparar a mim? Quem é que na sua vida pode mais que eu? Quem é que sobre a sua história pode mais que eu? Só que sabe o que a gente faz? A gente compara a Deus muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes um relacionamento, às vezes uma das coisas que a gente ama, que a gente decide amar, que a gente coloca mais o nosso coração do que a gente coloca em Deus. Quantas coisas na minha vida eu já tratei como deuses? Quando a gente estava pregando no box sobre os mandamentos, uma das coisas que eu mais frisei foi que ser Deus é exercer dependência no seu povo, baseado em Deus se revelando ao povo, dizendo assim: eu que tirei vocês do cativeiro, eu que livrei vocês do cativeiro, eu sou o Deus de vocês. Ser Deus de alguém é exercer dependência. E eu preciso falar para vocês que tudo que temos dependência nas nossas vidas se torna um Deus para nós. E por mais que nós estejamos aqui todos os domingos louvando a esse Deus, engrandecendo a esse Deus, se nós somos dependentes de algo, essa coisa ocupa um espaço no nosso coração, um trono no nosso coração que é exclusivo de Deus. E quando acontece isso, nós ficamos como o povo de Jerusalém. Eu acredito em Deus, mas Ele é como se fosse um dos deuses para mim.
E aí a gente pensa que a gente está muito distante disso, mas na realidade nós não estamos distantes. Às vezes um médico olha na nossa cara e fala assim: ei, você tem um diagnóstico assim, assim, assado, e já era para você. E a gente pega aquilo como se fosse a palavra do próprio Deus, uma sentença sobre as nossas vidas. E Deus está olhando para você nos olhos e falando assim: ei, será que esse médico pode ser comparado a mim? Sou eu que posso todas as coisas, eu que sou o dono do poder, eu que sou o Todo-Poderoso. Às vezes a gente recebe uma palavra que às vezes é de alguém que a gente ama, pode ser do nosso pai, da nossa mãe, da esposa, do marido, e a gente recebe uma palavra daquilo, e aquilo vira algo sobre os nossos corações. Ah, você é igual tal pessoa. Ah, você é um traste igual aquele. E aquilo vai virando uma sentença sobre as nossas vidas. E Deus olhando para a gente falando assim: ei, será que a palavra dessa pessoa é mais importante que o que eu tenho sobre você? Porque eu sei o que eu tenho sobre você. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. Pensamento de te fazer prosperar e não de causar dano. Pensamento de dar esperança e um futuro. Pensamento de te dar uma vida abundante. Sou eu, seu Deus. O seu Deus não é a medicina, o seu Deus não é o dinheiro, o seu Deus não é a ciência, o seu Deus não é o saber. O seu Deus é aquele que governa o universo. E eu acho engraçado, porque aí a gente pensa no nosso Deus, que Ele é onipotente. E é muito difícil descrever a onipotência de Deus. É uma coisa que não é fácil de definir. Porque isso significa ter toda a força. Não significa, muito obrigado, viu? Não significa ser poderoso, ser forte. Significa ter toda a força. Significa que não existe força longe de Deus. Significa que Ele é a própria força, Ele é toda a força. E isso é muito difícil de colocar em palavras, de conseguir traduzir isso. Mas uma das coisas que eu achei aqui, que é justamente sobre a questão do poder, não no sentido de força, mas no sentido do que eu posso fazer. Que Ele pode tudo, que Ele pode todas as coisas, e que nada é limitação para Deus. E que na realidade esse Deus, Ele não precisa da minha força e da sua força. Ele não precisa do seu talento e do meu talento. Ele não precisa da sua disponibilidade na agenda, nem a minha disponibilidade na agenda. Mas Ele te chama mesmo assim. Mas Ele te chama mesmo assim. Mas Ele te convida mesmo assim a participar daquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente encara a questão do serviço, encara a questão do ministério, encara a questão das nossas vidas como servos de Deus. A gente encara isso como se a gente estivesse fazendo um favor para alguém. Muitas vezes a gente enxerga como se nós estivéssemos fazendo um favor para a igreja, um favor para o pastor, um favor para o líder da célula, um favor para alguém. Na realidade, meu irmão, você não está fazendo favor para ninguém, ninguém precisa do seu serviço. A realidade é que Deus está te dando o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo e que Ele fará. Ei, a obra vai andar com ou sem você. Às vezes a gente fica meio temeroso, às vezes sai alguém da igreja e a gente fica meio pensando: nossa, meu Deus do céu, está saindo as pessoas da igreja. E quando sai uma pessoa da igreja, sabe o que acontece? Todo mundo fica meio de orelha em pé. Saiu uma pessoa da igreja, a galera fica assim: nossa, fulano saiu, será que aconteceu alguma coisa? E todo mundo que sai da igreja, para ele a igreja estava errada. Precisa de muita sabedoria para falar sobre isso, mas a realidade é que às vezes as pessoas esperam que a igreja seja aquilo que eles acham que a igreja precisa ser. Mas a igreja, única e exclusivamente, é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. A igreja é a noiva de Cristo, e sobre a igreja ninguém tem gerência senão Deus.
E aí às vezes a gente olha para essas pessoas saindo, a gente fica com a orelhinha em pé e fica pensando, meu, será que aconteceu alguma coisa assim? Ei, Deus é o Senhor da igreja. O que pode estar acontecendo? Sabe o que pode estar acontecendo? Deus está preparando a igreja para um novo tempo. Deus está mexendo nas estruturas. Deus é quem sustenta a igreja. Não temam, porque eu sou o Senhor dessa casa. O nosso serviço não é ajudar a Deus, é ser incluído por Ele, naquilo que Ele está fazendo. E o que me leva a pensar isso é Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é tão poderoso, Deus é tão onipotente, que nele existe o poder da salvação e só nele. Uma vez eu vi uma discussão teológica e às vezes eu faço essas coisas de assistir assim uns pastores discutindo sobre uns assuntos e eu acho uma besteira tão grande. Discussão teológica eu acho assim uma coisa tão besta, mas é tão gostosinho de assistir. E aí eu assisto e aí tinha uns pastores tentando falar se existe salvação para o diabo. Olha só. O tema do negócio, tem salvação para o diabo? E aí um pastor defendendo que tem e o outro pastor defendendo que não tem. E os dois tentando achar na Bíblia um respaldo ali para Lúcifer um dia cair de joelhos e falar, ai me perdoa, e Jesus perdoar Lúcifer, e aquela situação. E aí, justamente um dos argumentos era, mas Deus pode tudo. E aí o outro pastor falava, então, mas ele pode tudo, mas ele enviou o filho dele para se fazer sacrifício por nós, que era igual a nós. Ele era a expiação. Se for para salvar o diabo, vai precisar de alguém que não tem essa pessoa. E aí eles ficavam discutindo ali, e eu só pensando, por que eu estou vendo isso 4 horas da manhã? Mas a realidade que eu quero falar para vocês é que Deus é tão poderoso que nele existe salvação e só nele existe salvação. Ei, não tem salvação nos santos da igreja católica, não tem salvação nos senhores das outras religiões. Se você for olhar e procurar, e pode ir, vai até a montanha lá que está o corpo de Buda, você vai encontrar lá a plaquinha, aqui estão os restos mortais de Buda, você vai encontrar o Gandhi, você vai encontrar Tutankhamon, você vai encontrar o resto mortal de todos eles. Você vai saber que Maria, mãe de Jesus, morreu e permaneceu morta, como todo mundo. Mas tem uma pessoa que não permaneceu morta, tem uma pessoa que não ficou morta, tem uma pessoa que reviraram tudo atrás daquele corpo e não encontraram, porque Ele é o próprio Deus, e o próprio Deus tem a salvação em si, e essa salvação Ele entrega a nós, e diz assim, esse aqui é o poder de Deus é o Evangelho. Por isso, não adianta ficar sentado na cadeira da igreja, não adianta guardar a palavra no seu coração. Existe algo que é maior, existe algo que é além. Esse é o Deus que pode salvar todo aquele que está entregue no cativo. E aí eu fico pensando que quando não existe salvação, nós não estamos manifestando o poder de Deus. E temos trabalhado muito pouco nesse sentido. Temos servido muito pouco nesse sentido. Mas olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ei, o poder ainda habita em você também. O poder da salvação, fala assim para ele, está em você também, através do sangue de Jesus. Esse é o seu Deus, Ele é onipotente. Mas não para por aí, Ele também é onipresente. Onipresente. Em algum momento vai aparecer, não, o presente. Aê, onipresente. E o texto diz, ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos?
Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Esse também é um aspecto extremamente profundo da grandeza de Deus, porque a gente aprende que Deus está em todos os lugares geográficos. E eu lembro quando eu era criança e eu pensava sobre a onipresença de Deus, e eu pensava nele em todos os lugares. E aí a analogia na minha cabeça é que a gente morava num apartamento no Secap de pouquíssimos metros quadrados. E aí eu estava na sala pensando que Deus era onipresente. Aí eu falava, quer saber, eu vou sair daqui e vou na cozinha. Aí eu ia na cozinha, dava meus 2 passos para chegar na cozinha e falava, olha que impressionante, Deus está aqui também. Aí eu saía da cozinha e ia no meu quarto, que era o total de 6 passos da sala até o meu quarto. Aí chegava lá e falava, olha só que louco, Deus está aqui também. E para mim era exatamente aquilo. Mas a realidade é que essa onipresença de Deus, ela rompe todos os limites que a gente pode pensar. Ela não é uma onipresença geográfica, ela é uma onipresença à luz da eternidade. Sabe o que significa isso? Significa que hoje Deus está no passado também. Nesse momento agora, Ele está lá no passado. Nesse momento agora, Ele está aqui com você no presente. E nesse momento agora, Deus está no futuro também. Sabe o que significa isso? Significa que no dia mais feliz da sua vida, talvez no nascimento de algum filho, do seu casamento ou alguma coisa assim, Deus estava lá. Mas no dia triste que você ainda vai viver, o mais triste da sua vida, Ele já é o seu consolador hoje. Ele já é quem está hoje abraçado com você, segurando as suas emoções e te sustentando. O mesmo Deus do hoje é o Deus do passado e é o Deus do futuro. E tem gente que não consegue conceber isso. Tem gente que fala que tinha uma experiência com Deus e que hoje não consegue ter mais, e que parece que Deus mudou e parece que as coisas mudaram. Eu preciso contar para você, quem mudou foi você. Quem mudou foi o seu coração. Você que está distante demais, porque o nosso Deus, Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Ele continua sendo aquele Deus que te olha não através dos seus temores, não através dos seus pecados. Ele te olha através do sangue de Jesus. Ele te ama através do sangue de Jesus. E eu acho lindo pensar sobre isso. Um dos exemplos que eu sempre trago é o exemplo da Santa Ceia, de Jesus estabelecendo a Santa Ceia. E na mesma fala, Ele assume o cumprimento do passado. Ele fala do corpo dele entregue para ser morto, sendo que ainda não foi. Então, Ele fala sobre uma profecia do passado, como se já tivesse cumprido e ela não foi ainda. Depois, Ele fala que Ele está se entregando ali no presente, e Ele fala para fazer isso no presente. E aí depois Ele projeta a esperança no futuro. Só alguém que é eterno pode fazer isso. Eu acho até que naquele momento ali da ceia, Jesus estava Ele estava tão Deus, Ele estava tão sensível em Deus ali, sabendo que eram as últimas horas que Ele tinha. E aí Ele faz algo que é tão importante. E naquele momento Ele rompe com uma coisa que dividia ali o 100% homem do 100% Deus. E aí Ele fala uma frase como se Ele não precisasse respeitar as leis do tempo. E Ele de fato não precisa, porque a única pessoa que pode fazer isso é alguém que é eterno o suficiente. Eu anotei aqui, na ceia, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, o Salvador crucificado na história e o rei que voltará glorificado se encontram no mesmo pão e no mesmo cálice. Então existe essa grandeza temporal de Deus, essa onipresença temporal de Deus. Mas essa onipresença também é geográfica. É onde nós estamos, mas não só estamos com o nosso corpo físico, mas estamos com o nosso coração. O meu texto favorito na Bíblia, Salmo 139:7, de Davi. E o texto diz, é impossível escapar do teu espírito.
não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará, e eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti, porque para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Essa aqui é a grandeza do seu Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos garante? A palavra de Deus nos garante que Deus está lá, e não é aquela questão de se esforçar para estar, não é aquela sensação de eu posso estar, eu posso me teletransportar para lá, não é nada disso, é eu já estou lá, filho, eu já estou lá. Você anda me pedindo uma coisa específica, relacionada a seu trabalho, relacionada a seus sonhos. Ei, eu vou te dizer uma coisa, eu estou lá também, eu estou na sua jornada até chegar lá, eu estou fazendo todas as coisas, eu não largo da sua mão, eu não deixo você, eu estou em todos os lugares. Tem uma história que eu acho linda, da Revolução Francesa, de um pastor, eu já contei aqui, de um pastor que cuidava de uma igreja pequena, num vilarejo, e todo mundo do vilarejo frequentava aquela igrejinha, e eles plantavam, colhiam e viviam muito bem. E aí chegam os soldados revolucionários e perguntam quem que é dono dessa igreja, e aquele pastor se apresenta como o pastor da igreja. E aí os revolucionários falam assim: mas na nossa nova forma de viver não existe espaço para religião, porque Deus não existe. Então nós vamos colocar fogo na igreja, e nós vamos colocar fogo na sua Bíblia, que era a única Bíblia que tinha no vilarejo. E aí ele fala: entrega para a gente, esperando uma grande resistência do pastor, e o pastor fala: tá bom, e entrega a Bíblia. Aí fala: pode botar fogo na igreja também. E aí aqueles soldados ficam meio perdidos, mas quando eles vão começar a colocar fogo nas coisas, o pastor fala assim: deixa eu só interromper rapidinho o negócio, posso falar com vocês um negocinho? Pode. Não esquece de quando vocês colocarem fogo, colocar fogo também nas estrelas lá do céu, colocar fogo na lua, colocar fogo no firmamento. Não esquece de destruir as montanhas e o bosque que fica ao leste. Não esquece de destruir todas essas coisas não, porque vocês podem tomar a igreja, vocês podem tomar a Bíblia, mas para onde nós olharmos, o nosso Criador estará lá, o nosso Salvador estará lá, aquele que cuida das nossas vidas estará lá. Então não se esqueça, vai tentar destruir Deus, destrói também o céu, porque Ele está lá, destrói também os animais, porque Ele está lá, destrua tudo, mas ainda assim nós conseguiremos olhar e contemplar os olhos daquele que nos ama, daquele que nos escolheu, daquele que nos tirou do lamaçal do pecado. E a igreja foi destruída, e a Bíblia foi destruída, e aquele povo continuou cultuando ao único Deus vivo. Mas não para por aí, o último é que Deus também é onisciente. E o texto diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de conselho de alguém? Ou necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. A pergunta que eu faço para vocês é: quem será que foi o professor de Deus? Onde é que Deus estudou? Quem foi o coach de Deus? E essas perguntas, que são perguntas para a gente meditar, elas apontam para uma resposta, para uma coisa que não é que Deus sabe. Ser onisciente não é saber sobre todas as coisas. Ser onisciente é que o saber pertence a Ele. Está entendendo a diferença disso? Não é que Deus bebeu de uma fonte para saber. Como você faz?
Como a gente, quando precisa estudar para alguma coisa, a gente abre um livro, a gente pesquisa no Google, a gente pesquisa no ChatGPT, a gente faz alguma coisa. Não existe algo que pode ensinar a Deus, porque a fonte da sabedoria é o próprio Deus. A ciência de todas as coisas é o próprio Deus. Deus é a fonte do saber. Tem dois físicos muito antigos, irmãos, eu não lembro o nome deles agora, mas eles foram os que desvendaram o genoma. E eles eram ateus convictos, como muitos outros. Se você for pesquisar, muitos outros. A comunidade científica hoje é muito cristã também. Mas esses dois irmãos, tem um relato deles que é muito, muito interessante, que quando eles começam a avançar na pesquisa deles, eles ateu, convicto e militante contra Deus, eles começam a achar algo que se repetia dentro do corpo humano, e dentro da identidade do corpo humano, dentro do DNA do corpo humano, e eles começam a ficar incomodados com aquilo, e aquilo vai se repetindo, e quanto mais longe eles chegam no estudo deles, mais perto eles estão chegando de algo. É como se Deus se revelasse a eles. E aí o relato daqueles irmãos é que um começa a ficar incomodado com aquilo e não fala com o outro, e o outro está incomodado com aquilo também e não fala com o outro. E aí um dia, um encosta no outro e fala assim: eu preciso falar com você, e o outro: eu também preciso falar com você. E aí os dois dividem ali: olha, eu tentei tirar da ciência, eu tentei tirar das nossas vidas, eu tentei tirar de todas as coisas, mas quanto mais eu estudo, parece que mais perto eu estou de Deus, parece que Ele deixou uma assinatura em todas as coisas, e agora a gente vai precisar rever todas as coisas, os livros que a gente escreveu, as aulas que a gente deu, a gente vai precisar mudar tudo, porque me parece que existe um Deus. Isso é exatamente a manifestação da onisciência de Deus. O poder do saber está em Deus. Deus sabe de todas as coisas, inclusive sem o limite do tempo. Judas, o que você tem para fazer, vai lá e faça logo. Ele sabe de todas as coisas assim que Ele te olha. Ele sabe todas as coisas sem precisar pensar no seu nome. Salmo 147:4, Ele determinou o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Uma coisa que eu acho importante você pensar é que Deus não tenta saber das coisas, Ele simplesmente sabe. O que eu estou te falando é que Deus, Ele não está como um stalker seguindo a sua vida e pensando no que você está pensando ou qualquer coisa assim. Ele simplesmente sabe, porque você é a obra dEle. Você é a criatura dEle. O sangue que corre nas suas veias veio dEle. O ar que infla os seus pulmões veio da boca dEle. Ele é um com você. O que eu estou tentando te dizer é que existe um segredo, que Deus não é só a fonte do saber, mas Ele sabe todos os mistérios da existência. E a questão mais profunda de tudo isso é que Ele sabe o macro inteiro, mas Ele sabe também o micro do seu coração. Deus não é só aquele Deus que sabe de todas as coisas, e não é como aquela pessoa que acha que sabe de muita coisa, e a gente conversa com ela, e às vezes um pouco chato, porque ela sabe de muita coisa, mas ela não sabe se relacionar com você. Deus, diferente disso, Ele sabe de todas as coisas, mas o mais importante para Ele é aquilo que está dentro do seu coração. É aquilo que está dentro da sua vida. É o trauma mal resolvido que você tem. É a raiz de amargura que você tem. Ei, eu preciso te falar, Deus conhece a sua luta. Deus conhece os seus medos. Deus conhece o mais íntimo do seu coração. E eu posso afirmar com toda certeza que Deus sabe mais do que você mesmo. Sobre você, Deus sabe mais do que você mesmo. Deus sabe dos seus desejos. Deus sabe dos seus temores. Deus sabe quem você é. Deus sabe exatamente quem você é. Pode passar para o último. Queria que a banda já viesse para cá.
uma coisa extremamente linda sobre isso tudo que aconteceu aqui, sobre o povo que seria exilado, o povo que sofreria dores absurdas, e que Deus decide consolá-los, dizendo: eu sei de todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu tenho todo o poder. Uma das coisas mais lindas é como Deus escolhe encerrar esse texto. E aí eu vou pedir para todo mundo ficar em pé agora. Ô Rafa, pode abrir o próprio texto, porque eu acho que está meio ruim de ler. Abre o próprio texto no finalzinho lá, aqueles últimos dois que a gente leu. Volta um. Deixa eu ver. Mais um. Isso, daí. Quero que vocês não se distraiam com a banda que está aqui, não se distraiam com nada, que agora chegou na parte mais importante. Conecta seu coração aí. A palavra de Deus diz assim, depois dele falar tudo que ele era, ele vai e fala assim: esse Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens se perdem e as forças se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. A realidade, gente, uma pausa aqui, é que esse cansaço que a gente está falando aqui, não é o cansaço físico, porque um cansaço físico, uma noite bem dormida pode te devolver o vigor. Aqui Deus está falando sobre um cansaço que é emocional, espiritual. Aqui Deus está falando sobre pessoas que estão abatidas dentro dos seus espíritos. Mas Ele continua dizendo assim, ó: se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, se você estiver com todas essas realidades que eu te disse aqui, presta atenção em como eu vou encerrar isso. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. Esse é o Deus que merece ser servido. Sabe de uma coisa? O serviço, ele cansa quando nós estamos servindo com a nossa vaidade, quando nós estamos servindo com comparação, quando nós estamos servindo com a plena obrigação carnal de servir. Porque quando nós estamos sabendo quem Deus é, e o que Ele merece, o que Ele pode, e o que Ele é digno, esse serviço é o dos que confiam no Senhor, que tem suas forças renovadas dia após dia, que voam alto e não baixo, que correm e não se cansam, que caminham e não desfalecem. Existe uma revelação em Deus, que é que Ele mesmo renova as suas forças. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter pessoalidade com Ele, conhecer a quem nós servimos. Porque a gente vai descobrir que nós não estamos servindo a um projeto, nós estamos servindo a um Deus eterno. Queria que você guardasse uma frase no seu coração: que você não serve para ser visto, você serve porque o seu Deus é digno de tudo. Feche os seus olhos. Esse é o tamanho do seu Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se você entende que esse é o seu Deus, que tudo pode, e tudo pode por você, e te ama de forma incondicional, Ele é o seu Criador, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é eterno, Ele é santo. A minha pergunta para você é: como é que a gente consegue permanecer indiferente a essa grandeza? Presta atenção na minha voz. Esse Deus não foi derrotado pela morte porque Ele governa sobre ela. Ele não perdeu o controle do universo porque Ele sustenta o universo na palma das suas mãos. E esse Deus
Ele chama pessoas como eu e como você para servi-lo, não porque Ele precisa do nosso serviço, mas para que você tenha um propósito eterno. E o apelo que eu tenho para fazer nessa noite é um apelo não apenas para crer nesse Deus, mas para se posicionar diante dele. Eu queria dizer para você que se você entende quem Ele é, e se você deseja servir a esse Deus com a sua vida, com seus dons, com seu tempo, com a sua entrega, independente do que você já faz, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Isso é um voto com Deus. Se você entende a grandeza desse Deus e deseja se entregar mais para Ele, servir mais, ser mais intencional, ter mais tempo, mais entrega, levante sua mão. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Levanta mais alto sua mão. Quem mais? Pode abaixar a mão. Eu queria agora fazer um tempo aqui de oração. A banda pode já. Queria fazer um tempo de oração com vocês aqui. Esses que estão dispostos a renovar o seu voto com Deus. O voto de serviço. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. A gente vai fazer uma oração junto. Você que levantou a mão, ou você que não levantou a mão, mas deseja fazer essa oração, vem para cá. A gente vai orar junto. Vem, gente. Vem para cá. Você que levantou a sua mão, você que quer se entregar um pouco mais, você que quer servir mais, você que quer entregar mais do que você tem entregue, vem para cá. Ocupa esses lugares aqui na frente. Teve mais gente que levantou a mão, pode vir para cá. Não fique acanhado não, porque não diz respeito àquilo que você já faz. Mas calma aí, tá? Não diz respeito àquilo que você já faz, diz respeito a como está o seu coração diante da grandeza desse Deus. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos de novo. Fecha os olhos, todo mundo de novo. Mais uma pergunta, presta muita atenção, inclusive quem está aqui na frente. Eu quero perguntar se existe alguém aqui entre nós que nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus. Ou já fez essa oração, já caminhou com Cristo, mas por algum motivo se afastou dos caminhos dele, quer voltar nessa noite. Se você não fez essa oração e quer fazer essa oração, levanta sua mão junto com a minha. Se você é essa pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre o Salvador. Quem aqui deseja fazer essa entrega, levanta sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Alguém que já fez a oração, mas se afastou dos caminhos do Senhor? Levanta sua mão, se você está nessa condição. Não? Nem aqui na frente? Não? Então nós vamos fazer esse período de oração aqui. Vou chamar o pastor Tiago para ajudar a gente aqui. Lembrem-se que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas. Então nós precisamos fazer mais. Nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos entregar mais. A gente vai fazer essa oração aqui. Pastor Isaac também. Pastor Marcelo, pastora Maria, pastor Vieira. Os pastores que estão aqui, pastor Sérgio. Venham aqui para frente para orar por essas pessoas que estão aqui. Impondo as mãos. Oi? A pastora Silvia e o pastor Alessandro, acho que o Alessandro foi resolver alguma coisa e já volta. Vamos orar? Feche seus olhos aqui. Isso que nós estamos fazendo é um voto com Deus. Um voto de mais uma entrega, de mais uma vez render os nossos corações a Ele. Mais uma vez entregar aquilo que nós temos. E o que eu tenho de garantia sobre a vida de vocês é que quem coloca
a mão nas coisas de Deus, Deus coloca a mão nas nossas coisas. Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família, Deus não deixa faltar. Deus é o nosso supridor. Não precisa ter medo disso, não precisa ter medo de se entregar, porque Deus é quem sustenta a sua casa. Amém? Pastor Tiago, você faz. Pai, aqui apresentamos estas vidas, Senhor. Elas estão se reconsagrando a Ti, se separando, se entregando, Senhor, de coração, se entregando, Senhor, da sua alma, querendo serem fortalecidos no Senhor, querendo dar o seu melhor a Ti, ofertando as suas próprias vidas, ofertando, Senhor, as suas próprias forças, renovando um voto contigo, restaurando aquilo que foi perdido, entregando o seu melhor do seu tempo, a sua força, o seu vigor, a sua vida. Pai, aqui apresentamos a cada um deles, Senhor, que o seu melhor, Pai, as suas forças são renovadas, as suas faculdades mentais são restauradas, aqueles propósitos que eles estão entregando agora são colocados em tuas mãos, vão prosperar, vão ser fortalecidos, renovados. Tudo aquilo que tenta impedir nas suas casas, nos seus trabalhos, aquilo que tenta impedir, Senhor, de te servir a cada dia melhor, seja agora repreendido na autoridade do nome de Jesus, e seja uma entrega, uma consagração a Ti, o melhor do seu tempo. Todo impedimento sai agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem atacar na sua mente, sai agora em nome de Jesus. Apresentamos agora cada vida, vidas restauradas, fortalecidas, para trabalhar e entregar o seu culto melhor a Ti, Senhor. Renova as suas forças, as suas casas estão guardadas, a sua família está restaurada. Apresentamos, Senhor, aqui as suas forças renovadas, em nome de Jesus, Pai. Trata, Senhor, no íntimo, traz aqui, Senhor, a libertação daquilo que está travando as suas vidas, em nome de Jesus. Não é doença, não é causas, não são as forças, não são o corpo, são agora, Senhor, a Tua presença trazendo libertação, trazendo restauração das forças, renovando uma consagração. Aquilo que foi perdido eu declaro restaurado no nome de Jesus. Aquilo que está sendo, amém. Todo ataque que venha sendo levado no corpo agora sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que venha sendo atacado na mente agora sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem sendo trazendo como opressão seja liberto agora em nome de Jesus. Se for na casa, vai saindo agora na autoridade do nome de Jesus. Se for ali, Senhor, no trabalho, a pressão que está sendo causada sai em nome de Jesus, porque é o Senhor que vem trazendo a consagração, e aonde entregamos o nosso melhor, o Senhor põe a mão ali para restaurar, põe ali, Senhor, para operar. Trazemos aqui, Senhor, a Tua presença. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, está no nosso coração a partir de agora. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tive duas impressões muito específicas do Espírito. Quero dividir com vocês. A primeira é de corações que eram corações que Deus amava o aspecto do serviço, corações de servo, de pessoas que se entregavam assim. E essas pessoas, por conta de alguma frustração ou alguma coisa assim, foi como se o que eu via era como se tivesse meio petrificado essa parte do coração da pessoa. E durante a nossa oração aqui, eu via Deus devolvendo um coração para essa pessoa saudável, vermelhinho, bonitinho assim. Se você é essa pessoa e quer me procurar no final do culto para falar sobre isso, eu acredito que o Espírito Santo está testificando no seu coração. A outra coisa eu via mais de uma pessoa com uma mente acelerada e perturbada com alguma situação, algum medo assim, mas era algo muito forte que não deixava essa pessoa dormir, que não deixava ela viver o dia, ela toda hora ficava visitando aquele assunto. E na autoridade do nome de Jesus, se
Se você é essa pessoa, não precisa acenar, mas quiser me procurar depois, a gente ora por isso. Mas feche seus olhos. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda cadeia do inimigo. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda cadeia na mente e no coração. Toda depressão, toda síndrome do pânico, toda sensação de que o coração vai sair pela boca, uma sensação ruim em relação aos batimentos cardíacos. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. E profetizo que essa noite você vai ter uma noite íntegra, uma noite de descanso, uma noite tranquila, em paz. Assim eu oro e eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já fez, amém? Pode voltar para o seu lugar. O céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado no céu. Glória a Deus, amém? Você foi abençoado? Esse é o seu Deus que faz coisas infinitas por você, amém? Antes de passar a palavra aqui para o meu pai, para a gente ir para as considerações finais, eu queria agradecer vocês pelo movimento de semana passada, que a Vaninha, o Tino,